Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, estamos começando o Desperta ICL de hoje, sexta-feira, 10 de novembro, 7 horas da manhã, horário de Brasília, em ponto, tudo bem? Tudo certo com vocês? Muito bem-vindas, muito bem-vindos, estamos hoje aqui, estamos no nosso maravilhoso estúdio, né? Finalmente fiquei com a sensação, Pedro Falcão, de que fiquei 782 dias fora de casa, foi mais ou menos isso, né? Foi aqui umas 3 semanas, né? Mas agora estamos de volta, estamos aqui. Tava com saudade de mim, Pedro Falcão? Tava pra caramba, diz o Pedro Falcão. Pedro Falcão, se tivesse com a camiseta certa hoje, ele ia aparecer, mas ele esqueceu e veio com a camiseta errada, né? Então hoje não vai dar, Pedrinho. Só queria dizer que eu sou o maior zica de todos os tempos. Tu é zica, é? Comprei essa camisa e o Fortaleza perdeu. Ó, o pessoal que torce pro Fortaleza aí, Pedro Falcão está hoje com a camisa do Fortaleza, né? Talvez no final do programa podemos fazer uma homenagem ao Fortaleza aqui, o Pedro Falcão. E aí, gente, tudo certo com você? Sexta-feira, né? Sextou, eu tô feliz pra caramba por motivos óbvios. Daqui a pouco eu vou mostrar uma foto aqui que simboliza a minha felicidade, a felicidade de milhões de pessoas de bem deste país, né? Mas enquanto isso, seja bem-vinda, seja bem-vindo, porque para quem tá chegando aí nas nossas redes sociais, quem nos acompanha em várias redes sociais, muito obrigado pela audiência. Claro, quem tá aí pelo YouTube também, muito obrigado pela audiência. Se você está chegando agora, nunca viu este programa, não sabe quem eu sou o Leandro Demore, eu sou jornalista faz algum tempinho já, né? Uns tempinhos aí. E este é o Desperta ICL, estamos ao vivo todo dia, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, em ponto, para trazer as principais notícias do Brasil e do mundo para todo mundo, tá bom? Quem tá chegando vai deixando o seu like, por gentileza. Se você ainda não assina nosso canal, claro, é de graça, né? Então assine o canal aí no YouTube, ative o sininho para ter a certeza de que será avisado quando estivermos no ar. Lembrando que, claro, o ICL está ao vivo todos os dias de segunda a sexta, das 7 horas da manhã em ponto, horário de Brasília, ao vivaço, até às 11h30 da manhã, e depois a nossa programação recomeça às 5 horas da tarde e vai até às 8h30 da noite. Então tem muita programação, tem muita gente falando aqui, tem muita gente trazendo informação, notícia, análise, muita coisa legal. Então se você não conhece o ICL, está conhecendo agora, bem-vindo, sejam bem-vindos todos. Inclusive, QR Code na tela. QR Code na tela, exatamente, sempre me esqueço de falar o QR Code, né? Então, ó, quem quiser conhecer mais o ICL, o QR Code está na tela, né? As pessoas cada vez mais acompanham os programas pela televisão, então agora você pode pegar o seu celular. Eu vou esperar vocês fazerem isso, enquanto todo mundo não pegar o celular e não clicar no QR Code, né? Eu não vou continuar o programa, Pedro Falcão. Vou ficar parado aqui, não vai ter notícia hoje, né? Pegaram? Foi? Pega o celular aí, menino. Deu, muito bem, bacana, tá bom? Tem mais informações aí, claro, no link do QR Code, vai levar diretamente vocês para o ICL. Tá bom, gente? Então, vamos lá, né, o Pedro Falcão, tem muita coisa para falar hoje, como sempre, né? Primeira coisa, vamos começar a sexta-feira com uma imagem de felicidade. Vocês estão prontos? Tá todo mundo pronto? Quem tá meio tristinho, ó, tem gente que acompanha esse programa pela TVT, São Paulo, Grande São Paulo, pela TV Quirimurê na Bahia, TV aberta, as duas TVs abertas, mas tem muita gente que nos acompanha pelo rádio, tá? Então quem nos acompanha pelo rádio não vai conseguir passar por esse momento de emoção, é um momento muito emotivo, né, Pedro Falcão? Então nós vamos fazer uma contagem regressiva para todo mundo ficar mais feliz. Talvez menos algumas pessoas que torcem pro Botafogo, mas o resto das pessoas talvez vai ficar mais feliz. Vamos lá então, Pedro Falcão. 3, 2, 1 e... Olha lá. Este homem, Luizito Soares, eu te dou toda a minha fortuna, toda a minha família, Luizito Soares. Fique no Grêmio, Luizito Soares. O Grêmio, uma virada histórica ontem para cima do Botafogo. Somos vice-líderes do campeonato, empatado em pontos. É um negócio inacreditável. Ó, atenção, torcida do Botafogo. Eu tenho uma notícia muito triste para vocês, tá bom? Eu tenho um grande amigo que é botafoguense, eu fico até com pena de falar isso. Aliás, um beijo pro Fábio, meu camarada de futebol lá no Recreio, né? Grande botafoguense. Mas... Em 2008, o Grêmio, treinado pelo Celso Roth, né, estava a 11 pontos do São Paulo, na liderança do campeonato. Sabe como terminou aquele campeonato, Pedro Falcão? O Grêmio perdeu o campeonato, diferença de 1 ponto, se eu não me engano. Então, o Botafogo estava voando. Eu já estava contando que o campeonato não existia mais. Mas acontece que o Brasil tem este homem. Olha esse sorriso, gente. Ah, coisa mais linda do mundo, hein? Esse dentinho, é bonitinho esse dentinho, não, Pedro Falcão? Podia ter trazido uma escovinha, né? Pra dar uma escovadinha
um dentinho dele aqui para deixar o homem mais bonito, né? A gente podia ter feito isso, né? Mas vamos dar uma ajeitada aqui, Luizito. Calma, tá, vai ficar tudo bem. Tá aí o homem, ó. Ontem foi 3, né? Também, aliás, né? 3 gols. Sensacional. Agora, tirando a brincadeira de lado, né? O campeonato ficou legal, né, cara? Pô, tá emboladaço ali, tá uma lindeza, né? Embaixo e em cima. Embaixo e em cima, tava todo mundo achando que o campeonato tinha acabado já. Hoje tem 5, 6 times com chance de título. Lá embaixo a disputa tá grande também. O Inter talvez pode cair também. Será, Pedro Falcão, que o Inter pode cair, Pedro Falcão? Meu sonho. Tem chance ainda, né? Vocês imaginam? Não, eu não vou torcer pro Inter cair porque a Ana, minha esposa, é colorada. Então eu não vou fazer essa sacanagem. Vou torcer pro Inter ficar até a última rodada brigando para não cair. Tá bom assim? Eu não sei se me importa tanto assim com a Ana, não. Eu acho que eu tô torcendo pro Inter cair mesmo. Tu gosta menos da Ana do que gostaria do Inter cair, Pedro Falcão? Sim. Sim. Não tem problema. Tá bom, tudo certo. Então tá bom. Ai, gente, que maravilha, né? Baita campeonato, sensacional, incrível. Luizito, muito obrigado, viu? Você fez a minha vida mais feliz ontem. Um beijo, beijo, Soares. Leve toda a minha família, Luiz Soares. Leve todo mundo com você. Fique no Grêmio, mais um aninho, uma Libertadorinha, uma só. O Luizito Soares já ganhou a Libertadores? Não ganhou, né? Não ganhou a Libertadores. Ô, Soares, tu não ganhou o campeonato mais importante do mundo? E Champions League, essas coisas aí, quem se importa, cara? Quem vê isso aí, né? Eu não sei o nome de nenhum jogador da Champions League, mas eu sei o nome de todos os jogadores da Libertadores, por exemplo. Não todos, claro, tá? Mais um aninho, Soares, por favor. Deixa o Messi esperar lá. Messi não precisa de você. Vamos começar a espalhar a fofoca do Messi contra o Soares? Vamos inventar fake news do bem? Será que essa fake news a gente pode fazer? Ó, Soares, fica de olho que o Messi falando não sei o que, você não sei o que lá. Eu vou falar com o Chico Alves, que é o editor-chefe do site do ICL Notícias, para começar a publicar umas fake news do Messi falando mal do Soares. Porque eu acho que essa fake news a gente está autorizado a fazer. Essa é a fake news do bem. Para segurar o Luizito aqui no Grêmio, né? Quem tiver um plano para isso, por favor, fale com o Chico Alves, ligue para ele. Atenção, Chico Alves. 10 horas na minha mesa. Fake news do Messi falando mal do Soares. E é tudo isso que o Brasil precisa, meu querido Chico. Milhões de pessoas ficarão felizes com isso, né? Não vai fazer mal para ninguém. Não é para dizer para as pessoas não tomar vacina, né? Não é nada disso. É a fake news do bem. Ai, tô feliz demais, gente. Vamos lá? Vamos que vamos, então. Muito bem. Onda de calor ganha força no sudeste e no centro-oeste, previsão de temperaturas mais altas na próxima semana. Eu falei, aliás, essa semana eu falei no programa aqui, né? Poxa, eu vejo esses mapas do Brasil aqui, me dá um negócio, né? O pior ali tá em cima do Paraguai, né? Mas a coisa tá andando para cá. No programa de ontem eu fiz um alerta, aliás, né, para todo mundo que nos acompanha, que o fenômeno El Niño, ele vai durar, segundo os cientistas, mais ou menos até abril do ano que vem, tá? Então o El Niño não se importa que vai chegar o Papai Noel, ele vai pensar, opa, acabou o ano, final de ano e vamos embora, né? Não. Então, atenção, porque nós teremos um verão com El Niño, as coisas podem piorar bastante e em regiões que já sofrem com as temperaturas no verão e com as tempestades de verão também, muita atenção. Eu sei que do ponto de vista individual não dá para fazer muita coisa, né? Mas alguma coisa dá para fazer se você já está ligado que pode rolar, né, enchente em rios próximos da sua cidade, da sua casa, se você mora numa região em encostas, em barrancos e tal, vai ter que pensar em plano B, não tem jeito. Já falei isso aqui, né? Pensa na casa de um parente, pensa numa outra cidade que você pode ir se a coisa enfeiar. Eu sei que não é fácil, eu sei tudo isso, mas a vida sempre em primeiro lugar, então não dá mais pra gente ignorar a existência da emergência climática. Infelizmente, o Brasil é um dos grandes prejudicados disso tudo, né? Uma onda de calor que se instalou no Brasil deve ganhar força a partir do final de semana, segundo o INMET. As temperaturas devem ficar pelo menos 5 graus acima da média em boa parte dos estados das regiões sudeste e também centro-oeste. Lá no Jornal Globo também, Rio tem dia mais quente do mês, 2 dias depois de registrar a menor temperatura deste novembro.
A sensação térmica no Rio de Janeiro chegou a 44 graus ontem e 2 dias atrás tinha sido o dia mais frio de novembro, né? Então, assim as coisas estão de fato, né? Aliás, não tem saúde que aguenta, né? Tá todo mundo sempre tossindo e espirrando e tal, porque a coisa não é mole não, né? Num dia tá 40 graus, no outro dia tá 15, né? Num dia tem ressaca do mar e... Vocês viram a ressaca do mar no Rio de Janeiro? A gente acabou não mostrando os vídeos aqui, né? Mas assim, subindo na calçada, entrando nos prédios na orla lá, né? Será que finalmente, se um pouco de água começar a entrar nos prédios da orla ali de Ipanema e do Leblon, algumas pessoas vão começar a se preocupar, né? É literalmente a água batendo na bunda, né? Só quando a água bate na bunda que as pessoas vão começar a se dar conta do que está acontecendo. Olha, uma notícia importante lá no iclnoticias.com.br, falta de luz, consumidores têm direitos em casos de danos a equipamentos. A chuva que atingiu a Grande São Paulo na última sexta-feira causou diversos estragos e deixou mais de 2 milhões de pessoas sem luz. O restabelecimento da energia foi demorado, chegando até 5 dias de espera por conta da Enel, né, a empresa italiana que toma conta da energia em São Paulo e na Grande São Paulo. De acordo com o IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, interrupções bruscas no fornecimento de energia elétrica por longos períodos podem causar danos materiais. A entidade alerta que equipamentos eletrônicos como televisores, refrigeradores, máquinas de lavar, computadores, entre outros, podem ser danificados e os prejuízos devem ser ressarcidos pelas concessionárias. Então, se você teve, não só em São Paulo agora, em qualquer lugar do Brasil, teve queda de energia, ou a energia que é distribuída na sua casa tem péssima qualidade. O que é uma energia de péssima qualidade? Uma energia que tem muita variação, né? Ela tem que correr numa corrente normal ali, próximo de X, né? 110, 220 e tal. Tem que chegar na sua casa de uma certa maneira e ela tem muitas variações. Isso é energia de péssima qualidade, tá? Então, se você teve eletrodomésticos, eletroeletrônicos queimados por conta disso, vá até o site do iclnoticias.com.br que tem uma matéria hoje no site, na capa do site, de serviço para você entender o procedimento para fazer a reclamação junto às companhias de eletricidade e ter os seus bens ressarcidos. É seu direito, tá bom? Tá tudo lá bonitinho, a resolução da ANEEL, como você faz para fazer a queixa, né? Tem que dizer que horário que foi, que tipo de equipamento que é, qual o número da sua unidade de consumidor e tal, mas tá tudo aqui explicadinho, corre para lá que o pessoal do site fez um belo serviço para você conseguir recuperar. Tem muita coisa que não se recupera, né? Alimento, por exemplo, foi para banha, né? Agora, tem coisa que dá para recuperar, então corre lá para o site para entender como vocês podem fazer isso. Ainda no iclnoticias.com.br, desmatamento anual na Amazônia registra queda de 22,3%, o melhor índice desde 2019, né? O desmatamento na Amazônia Legal entre agosto de 22 e julho de 23 alcançou 9 mil km², o que representa queda de 22% em relação ao ano anterior, de 21 para 22. A informação foi dada ontem pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os dados são do projeto de monitoramento de desmatamento da Amazônia Legal por satélites, o PRODES, sistema mantido pelo INPE e que faz apuração anual da supressão florestal nos 9 estados que compõem a Amazônia Legal, a saber, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Paraná, Rondônia, Roraima, Tocantins e também parte do Maranhão. O resultado, portanto, é o melhor desde 2019, né? No entanto, ainda estamos falando de um cenário de desmatamento, tá? Aqui teve queda de 22% no desmatamento, mas o desmatamento permanece. A gente viu aí 9 mil km² desmatados na Amazônia Legal nesse período, né? Então a coisa ainda não está 100%, né? Lula assina decreto que reverte a extinção da estatal de chips Ceitec. Isso aqui é super importante, gente. Olha só. Na última segunda-feira, o presidente Lula assinou o decreto que autoriza a reversão do processo de extinção do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada, a Ceitec, empresa pública de microeletrônica. Grosso modo, uma empresa de chips, né? Para fabricação de chips. A estatal
atua na fabricação de circuitos integrados, chips, módulos e tags de identificação por radiofrequência. Com o decreto, a estatal voltará a operar. A Ceitec foi criada em 2008, durante o governo do Lula II, né? E ganhou destaque com a fabricação de chips, sobretudo para o monitoramento de gado. A estatal é uma das pioneiras do setor de semicondutores e de componentes avançados e estratégicos no país. Em fevereiro deste ano foi criado um grupo de trabalho e agora finalmente a decisão de manter a Ceitec, né? É impressionante que qualquer governo aqui, tirando o Bolsonaro de lado, tá? Assim, ó. Qual o motivo de um governo decidir acabar com uma empresa brasileira de tecnologia que estava fabricando chips, e tendo a liderança, inclusive, no monitoramento, por exemplo, de gado, que é super importante. Vejam como as coisas se conectam, né? A gente tem uma estatal que consegue fabricar um produto eletroeletrônico para monitorar gado, e um dos grandes problemas do desmatamento no Brasil tem relação justamente com o gado não monitorado. O Brasil não monitora a maior parte do seu rebanho. Por isso que volta e meia a gente dá notícia aqui dizendo que o McDonald's comprou carne de desmatamento. O que é carne de desmatamento? É quando o cidadão vai lá, desmata a Amazônia, coloca boi em cima. Esse boi não está monitorado, ele não tem chip no seu corpo. Então a gente não sabe a procedência desse boi, né? E aí nós temos uma estatal que produz esse tipo de coisa, com tecnologia em boa parte nacional, né? Qual o motivo de um governo acabar com essa empresa? É um negócio inacreditável, não faz sentido econômico, não faz sentido estratégico, não faz sentido ambiental, nada, absolutamente nada. Finalmente uma decisão, né? Aliás, parabéns para os servidores, funcionários da Ceitec, que vem fazendo uma luta nos últimos anos em glória, pressionaram muito o governo esse ano e finalmente essa decisão. Para quem não sabe, a maior luta corporativa do mundo nesse exato momento é uma luta que tem a ver com microchips. Toda a treta que tem em Taiwan, China, Estados Unidos tem a ver com empresas de microchips. Não se faz nada sem chip no mundo hoje, né, gente? Absolutamente nada. Não tem carro, não tem celular, não tem computador, não tem televisão, não tem nada. Nada. Não tem ônibus, não tem metrô, não tem nada. Aí o Bolsonaro vai lá e decide, claro, acabar com a empresa de chips. Óbvio, lógico, é uma decisão evidente, né? É inacreditável, né, os danos que esse governo fez no Brasil nos últimos anos. A gente está colhendo eles até agora, né? Notícia em relação às queimadas de Manaus, também lá no iclnoticias.com.br, como Manaus ficou entre as 3 piores cidades do mundo na qualidade do ar. Desmatamento diminui, mas queimadas comprometem a qualidade do ar. Em outubro, Manaus teve apenas um dia, no mês todo, de ar considerado bom. Todos os outros dias as pessoas estão respirando ar impróprio em Manaus. A gente tem visto as imagens, né? Aqui a imagem de queimadas, mas tem imagens. Isso aqui é uma reportagem publicada em parceria com a agência pública, lá no site do iclnoticias.com.br. Governo de Santa Catarina censura livros escolares de colégios em Florianópolis. A Secretaria de Educação de Santa Catarina censurou na última terça-feira 9 livros escolares que até então estavam à disposição dos alunos nos colégios em Florianópolis. O governo alega que são obras de violência em regimes autoritários e que tratam do nazismo. Segundo o ofício da Secretaria, o material deve ser armazenado em local não acessível à comunidade escolar. Foram vetadas pela administração estadual os livros Laranja Mecânica, Diário do Diabo, Química Entre Nós, são 9, né? Aqui tem 3 exemplos, né? A Secretaria Estadual de Educação, por meio da Coordenadoria Geral de Educação em Florianópolis, informa que está redistribuindo alguns dos títulos das bibliotecas das unidades escolares da região, buscando melhor adequar as obras literárias às faixas etárias das diferentes modalidades oferecidas na rede estadual de educação. Isso aqui tem a maior cara de censura de Carolinha, né, ô Pedro Falcão? Tem cara, né? Livros proibidos, Doni Darko, Coração Satânico, que mais que tem de coisa conhecida das pessoas aqui? O Exorcista, It, a Coisa, do Stephen King. Gente, é tudo obra de ficção, né? Qual o problema de aluno ler Laranja Mecânica? Laranja Mecânica é uma obra de ficção, né? Para quem não sabe.
Então, assim, ao invés de capacitar o professor para chegar lá e explicar e dar o contexto, e a molecada ler o livro e depois assistir o filme, não, os caras vão lá, tiram, vão botar o quê no lugar, será? Será que vão botar a biografia da Carolina Campagnolo, aquela deputada estadual que fica tirando foto com um fuzil, né? É contrassensual, aliás, né? Santa Catarina, que é um estado que famoso pela defesa da violência nos últimos anos, né? Não Santa Catarina como um todo, não todos os catarinenses, mas uma boa parte, né? É contrassensual que vá para cima de livros, né? Não me espantaria se fizesse uma montanha de livros e tacassem fogo, como aconteceu em outros lugares por aí que eu não vou citar. Olha, notícia muito boa dessa manhã, publicada lá no iclnoticias.com.br também. Brasileiros são finalmente autorizados a deixar a faixa de Gaza e entrar no Egito. O grupo de brasileiros que estava retido na faixa de Gaza finalmente foi autorizado a cruzar a passagem de Rafah, o único acesso ao Egito possibilitado para fugir da guerra, né? Na manhã dessa sexta-feira, portanto hoje, imagens enviadas por Hassan Rabi, de 30 anos, ao ICL Notícias, mostravam um grupo nas imediações da fronteira, esperando para ser liberado. A chegada no Brasil está prevista para domingo, dia 12. Segundo Hassan, ainda pela manhã, a abertura da passagem dependeria antes da saída dos feridos dos bombardeios israelenses. Estamos aqui na fronteira na esperança de abrir o portão. Depois que entrassem os feridos, a gente seguiria viagem. Sem entrar os feridos no Egito, ninguém consegue viajar. Os 34 brasileiros estavam na fronteira sul da faixa de Gaza, nas cidades de Khan Yunis e Rafah. Segundo as primeiras informações, um dos brasileiros, uma senhora, não tinha sido autorizada a sair. Entretanto, o governo brasileiro interveio e ela pôde seguir com o grupo. A Embaixada do Brasil no Egito informou que assim que cruzarem a fronteira será feita uma avaliação sobre a necessidade de atendimento médico do grupo, ainda no local, e depois uma equipe do Itamaraty levará essas pessoas possivelmente aí para a capital do Egito, né? E aí as pessoas voltam para o Brasil. A previsão de chegada desses são brasileiros palestinos com dupla cidadania também, né? E parentes de brasileiros que estavam lá, familiares, que desejam vir para o Brasil também. A chegada provável é no domingo. A gente vai mostrar rapidamente um vídeo aqui dos brasileiros que fizeram no ônibus, né, indo até a fronteira. Vamos lá, Pedro Falcão. Consegue viajar hoje, chance é muito grande. Talvez vai ter dificuldade, mas espero que não aconteça isso. E a gente já está indo agora na fronteira. Muito bem, que felicidade, né, gente? Finalmente essas pessoas ficaram lá. Aqui a revista Fórum trazendo, né? O grupo de brasileiros chegará no domingo após 33 dias em meio ao bombardeio em Gaza. Todos os 34 brasileiros e familiares deixarão a região do conflito por Rafah na fronteira entre o território palestino e o Egito. Em conferência na França, Celso Amorim usa a palavra proibida por Israel, genocídio. O governo brasileiro agora está começando a pressionar mais, né? Eu já expliquei aqui no programa, o governo brasileiro calhou, né? Uma coincidência histórica dessa nova etapa desse conflito, né? Isso aqui não começou ontem, obviamente, todo mundo sabe. Calhar no momento que o Brasil era presidente do Conselho de Segurança da ONU. Então o Brasil tentou fazer um trabalho de tentar um cessar-fogo na região e abrir corredores humanitários, né? E fazer com que os reféns que estão ainda em território de Gaza conseguissem voltar para casa em Israel. Esse era o trabalho do Brasil. Israel, o Estado de Israel, né? O governo de Israel, bem dizendo, né? O governo de Israel não ficou nada contente com isso, obviamente. Essa demora na liberação dos brasileiros em Gaza imagina-se que tem a ver com isso, tanto é que o Itamaraty está pedindo explicações do governo israelense em relação aos critérios de liberação de estrangeiros. Por que os brasileiros não foram liberados antes? Por que liberaram indonésios, filipinos, alemães, franceses, estadunidenses, pessoas de vários lugares do mundo e os brasileiros foram ficando lá? Sendo que era um grupo muito pequeno. Na primeira lista que saiu, no primeiro dia que as pessoas puderam sair, foram liberadas 578 pessoas, 400 estadunidenses. Por que os 34 brasileiros ficaram presos lá todo esse tempo?
há uma forte suspeita, sem comprovação, não se sabe, mas dá para imaginar, que isso tenha sido uma retaliação do governo israelense ao governo brasileiro. Mas retaliação ao quê? Afinal de contas, o governo brasileiro pediu um cessar-fogo, né? E para o governo do Netanyahu, um cessar-fogo é um absurdo. Por quê? Porque o governo do Netanyahu quer seguir explodindo Gaza. Essa é a reação. E é absurda, é óbvia, né? Mas ficou claro que essa é a reação. Agora, finalmente, os brasileiros começam a ser liberados. O Brasil não está mais na presidência do Conselho de Segurança da ONU e pode agora começar a tomar medidas mais duras em relação à relação do Brasil com Israel. Aliás, deve, né? O chefe da assessoria especial da Presidência da República, portanto, Celso Amorim, subiu o tom contra o governo de Israel e usou pela primeira vez, como representante do governo brasileiro, a palavra genocídio para se referir às ações militares israelenses contra palestinos na faixa de Gaza. A declaração foi dada durante a Conferência Humanitária Internacional pela População de Gaza, organizada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, em Paris. O evento reuniu representantes de 40 países para discutir ações humanitárias na região. Em seu discurso, o ex-chanceler brasileiro voltou a criticar o ataque do Hamas contra israelenses no dia 7 de outubro, mas condenou a reação do governo de Israel, que vem sistematicamente bombardeando o território. Disse o Celso Amorim: eu reitero a condenação do Brasil nos ataques terroristas contra os israelenses e a tomada de reféns. No entanto, atos bárbaros como esses, os bombardeios de Israel em Gaza, o ataque do Hamas, não justificam os bombardeios, né? O uso indiscriminado da força contra civis. A morte de milhares de crianças é chocante para lembrar, são 4.000 crianças assassinadas pelo governo israelense em Gaza. 4.000. São mais de 10.000 pessoas assassinadas, a imensa maioria mulheres e crianças. A palavra genocídio inevitavelmente vem à mente, disse o Celso Amorim em seu pronunciamento. Amorim reforçou os apelos do presidente Lula por um cessar-fogo na faixa de Gaza com a criação de corredores humanitários e mencionou ainda a insistência de Israel em manter retidos o grupo dos 34 brasileiros, né? Agora, finalmente, isso aqui foi antes da notícia de que eles seriam liberados. O discurso na íntegra do Celso Amorim, para quem quiser ler, né, o discurso, para não falar bobagem na rede social, para ficar criticando sem ler, né? Tá lá publicado pela revista Fórum, tá na capa lá da revista Fórum. Gente, tá rolando, não sei se vocês estão acompanhando, eu acabei não conseguindo falar nisso porque isso estourou ontem, né? Eu não estava no programa ontem, né? Tá rolando uma operação da Polícia Federal no Brasil, em conjunto com a BIM israelense, que é a Mossad, e também os Estados Unidos, que prendeu 2 pessoas no Brasil que seriam inicialmente ligadas ao Hezbollah. Hezbollah é o grupo que controla uma parte do Líbano, né? Um grupo considerado um grupo terrorista por vários países e entidades do mundo e tem uma disputa também ali com Israel por território, tá? Estamos aqui. Teve uma operação da Polícia Federal que prendeu 2 pessoas. Inicialmente, o avanço dessa notícia, ele é curioso. Aliás, eu devia ter colocado aqui, ó. Eu vou colocar o meu Twitter para vocês verem como as coisas andam, né? O avanço dessa notícia é realmente curioso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Aqui, ó. Inicialmente, foi noticiado que seria uma célula do Hezbollah no Brasil. Tá aqui, ó. Tem que deixar maiorzinho, né, Pedro Falcão? Já sei, tô ligado. Ó. Essa é a notícia inicial. Tá todo mundo vendo aqui? Vamos levantar, né? É bom levantar também. Vamos lá. Levanta, menino. Foi. Ó. Isso aqui é a notícia inicial, tá? Mossad, que é a BIM, grosso modo, né? Nenhuma comparação é justa e dá conta de tudo, mas é a BIM do governo israelense, do Estado, né? Do Estado de Israel. A Mossad ajudou a desarticular no Brasil célula do Hezbollah. Olha aqui, ó. Célula do Hezbollah no Brasil, tá? Diz governo de Israel. A informação foi compartilhada pelo perfil oficial do gabinete do primeiro-ministro israelense nas redes sociais na quarta-feira, portanto, anteontem. Célula do Hezbollah, tá bom? Uma célula de um grupo terrorista, assim como uma célula mafiosa, é uma coisa bastante específica.
Uma célula é quando você está instalado em um território, você tem de fato uma base, né? Você tem ali todo o conhecimento territorial, você tem uma organização, você tem uma liderança, tá? Isso é uma célula, isso é uma célula. Essa foi a notícia que saiu na quarta-feira. Vamos lá para a evolução da notícia? Vamos lá. Aí, ontem, no meio do caminho, meu filho. Aqui. Ontem, no UOL, no meio do caminho, temos a notícia do UOL. Depois dessa notícia que foi dada pela CNN. A Polícia Federal prendeu hoje 2 pessoas em operação contra o planejamento de atentados terroristas no Brasil. Segundo a PF, brasileiros foram recrutados pelo Hezbollah. Então vamos lá. Me acompanha aqui, junto comigo. Atenção. Primeira informação, célula do Hezbollah no Brasil. Célula do Hezbollah no Brasil. Tá bom? Célula pressupõe uma série de coisas. As pessoas estão lá, tem uma casa alugada, tem um sítio, tem um apartamento, sei lá o quê, né? Tem um grupo, tem hierarquia, tem estrutura. Célula, célula. Primeira notícia. Avançou um pouquinho a notícia. Já não é mais célula. São brasileiros recrutados pelo Hezbollah. Isso aqui não é uma célula. Tá bom? São coisas diferentes. Parece a mesma coisa, mas não é não, tá, gente? As coisas têm um nome justamente porque o nome significa a coisa, né? A gente dá um nome para justamente conseguir dar significância para as coisas. Então, primeiro célula, depois brasileiros recrutados pelo Hezbollah. Andou um pouquinho mais a notícia. Para onde que a gente foi quando ela andou? Aqui, ó. Lá no G1, um pouquinho depois que andou a notícia, a Polícia Federal prendeu 2 pessoas investigadas por indícios de terrorismo, etc. e tal, indícios de estarem ligados a um grupo ligado ao Hezbollah. Então é o seguinte, vamos lá. Célula do Hezbollah, recrutados pelo Hezbollah, grupo ligado ao Hezbollah. São 3 coisas diferentes. Alguém errou nessas notícias aqui. Eu sei quem errou? Não sei. Por quê? Primeiro, o inquérito não é público. Nós não sabemos o que tem dentro do inquérito. Não sabemos. Segundo, Flávio Dino, ministro da Justiça, ontem declarou publicamente que há uma suspeita de atentados terroristas no Brasil que vai se confirmar, segundo o Dino, que vai se confirmar ou não com as investigações. Então, de cara, nós já podemos dizer, alguma dessas notícias aqui tá errada. Ou é célula do Hezbollah, ou são brasileiros que foram contratados pelo Hezbollah, ou são brasileiros que foram contratados por um grupo ligado ao Hezbollah. São 3 coisas completamente diferentes, né? Então, eu não comentei, aliás, nas minhas redes sociais no dia que saiu. Por quê? Por que eu não comentei? Porque já há histórico desse tipo de coisa no Brasil. Eu tenho uma idade suficiente de profissão, inclusive, para lembrar das coisas. Aliás, tenho uma memória para notícia muito boa, modéstia à parte, né? E lembrei, obviamente, do que aconteceu no Brasil em 2016. 2016, contexto das Olimpíadas, a Polícia Federal vem a público, fala que fez uma operação e prendeu terroristas no Brasil, que fariam um atentado terrorista no Brasil. Aquilo foi manchete em tudo que é lugar. Municiou o governo brasileiro na época, inclusive, para aprovar a lei antiterrorismo, né? Essa lei foi aprovada na época muito por conta das Olimpíadas e ela serviu também para prender pessoas que estavam fazendo protesto contra as Olimpíadas. A verdade seja dita, né? 2016, tá bom? E aí, descobriu-se depois uma matéria, aliás, assinada pelo Rogério Jordão, que é nosso colega jornalista aqui do ICL, na agência pública, mostrando que a tal da célula terrorista em 2016 era uma grande balela. Era uma grande balela. Era uma galera lá no Zap falando, ai, tomara que aconteça isso, não sei o quê, não tinha nenhuma matéria, os caras não tinham comprado, não tinha explosivo, não tinha armamento, não tinha base no Brasil, não tinha nada. Não tinha nada. Então a grande notícia de 2016, o Brasil prende célula terrorista no Brasil, era falsa, tá? A operação era uma balela, era uma forçação de barra absurda,
absurda, que ensejaria maiores investigações para chegar à conclusão que se chegou. A conclusão era falsa. Então aqui eu vou ficar com meus 2 pés atrás. Parabéns para a Polícia Federal do Brasil se conseguiu de fato desmantelar um grupo terrorista que agiria no Brasil. Seria horrível, é óbvio, espetacular se isso aconteceu. De fato mesmo, né? Se essa gente toda aqui estava planejando atentados no Brasil. É óbvio, ninguém está falando isso. Agora, as informações iniciais acabei de mostrar para vocês aqui. Em 22 horas, que foi o cálculo que eu fiz, nós saímos de célula terrorista do Hezbollah no Brasil para pessoas ligadas a um grupo ligado ao Hezbollah. São coisas completamente diferentes, né? Um dos brasileiros disse à PF que chegou a receber uma proposta do Hezbollah, mas se negou a aceitar a proposta. O outro brasileiro que foi preso teria dito que também recebeu a proposta do Hezbollah e um outro brasileiro disse que não recebeu e que foi para o Líbano negociar agrotóxicos e ouro. Então, assim, eu estou negando que isso aqui aconteceu? Não, eu estou dizendo o seguinte, gente. Não se sabe, a maneira como a notícia foi divulgada, ela é totalmente alarmista e baseada em absolutamente nada. Porque dá para ver aqui que sequer a investigação está concluída. A investigação ainda está em andamento e corre sob sigilo. Então há uma suspeita de que brasileiros conversaram com pessoas ligadas ao Hamas. Não se sabe mais nada para além disso, pelo menos publicamente. Então, assim, o salto que a CNN deu, né, de célula do Hezbollah no Brasil, bom, pode até se comprovar depois do fim das investigações. Mas vamos combinar aqui entre nós, CNN, vocês deram uma chutada boa nesse negócio aí, né? Ou vocês sabem mais do que a Polícia Federal? A CNN pode cravar hoje que tem uma célula do Hezbollah no Brasil? A CNN banca essa informação? Eu acho bem difícil, sinceramente, né? Eu não bancaria, eu aqui, né? No meu quadradinho aqui, no nosso quadradinho, tá? Então, atenção nisso, parabéns para a Polícia Federal se isso aconteceu de fato, né? Óbvio, é super importante, mas a coisa foi dada assim, ó, foi indo, né? Foi indo. Quem foi o grande beneficiado desse negócio todo, nas últimas 24 horas, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu, nas últimas 24 horas, a grande vitória dele, política, do ano. Vejam só, no ano em que começa com 8 de janeiro, tá? Um ano que começa, grosso modo, com a derrota eleitoral do Bolsonaro, governo Lula, tentativa de golpe do 8 de janeiro. O governo Lula começa, em termos de aprovação pública, bem, né? As pesquisas mostram. É um governo que está majoritariamente aprovado pela população, né? A economia deu uma estabilizada, as coisas estão minimamente andando, digamos assim, né? Não tá mil maravilhas, né? Não tá mesmo, a gente tem falado um monte de coisa aqui, um monte de coisa errada, né? Na minha opinião, pelo menos, lógico, né? Mas assim, é longe de ser o cenário que a extrema-direita pintou, que o Brasil em 6 meses ia virar Argentina e em 1 ano ia virar Venezuela. Isso não aconteceu. Então, a extrema-direita está procurando ali onde se agarrar. O Bolsonaro, esse ano, foi condenado no TSE, 2 vezes, aliás. Está fora das eleições. Foi um ano muito ruim para o Bolsonaro. Estourou mais ainda o escândalo das joias, descobrimos mais questões das joias. CPI do 8 de janeiro, explodindo os e-mails do Mauro Cid para todo mundo ver. Então esse ano do Bolsonaro, um ano péssimo, péssimo. O Bolsonaro não tinha conseguido colher uma frutinha no ano. Ontem o Bolsonaro conseguiu a sua maior vitória política do ano. Qual foi? A Embaixada de Israel convidou o Bolsonaro para uma reunião, supostamente para mostrar imagens terríveis que aconteceram em Israel para o Bolsonaro. E, ato contínuo, temos, ao mesmo tempo, essa operação da PF rolando, né, no mesmo contexto, em relação ao Hezbollah, e temos também a soltura, agora definitiva, esperamos, dos brasileiros, né, a liberação dos brasileiros para cruzarem a fronteira de Gaza. Isso tudo, para milhões de pessoas, né, isso tudo vira feno lá pro gado bolsonarista. Vira. Por quê? Porque parece que o Bolsonaro entrou em ação e teve uma operação para desmantelar o terrorismo no Brasil e os brasileiros em Gaza foram liberados.
É isso que está sendo vendido nos grupos para a extrema-direita no Brasil. A CNN, atenção, é parte desse mecanismo de propaganda, tá bom? Verdade seja dito aqui. Tem muita gente boa na CNN, eu já falei 1000 vezes, tem repórteres incríveis lá, tem ótimos editores, tem ótimos colegas, não estou generalizando, mas a CNN está a serviço dessa história, dessa historinha, tá bom? Partindo do célula do Hezbollah no Brasil, eu quero que a CNN, por gentileza, prove que existe uma célula do Hezbollah no Brasil, casa alugada, o chefe da quadrilha, o armamento, a bomba, isso é uma célula, gente. Célula é uma coisa muito específica, tá? É uma coisa de manual. Quem estuda organizações criminosas sabe disso. Célula é uma coisa bastante específica. Célula tem o PCC em Portugal, por exemplo, né? No Paraguai. São coisas diferentes. E a CNN vem dando vazão para essa história, cobrindo a história do Bolsonaro, não sei o quê. Importante, a Embaixada de Israel no Brasil usou o Bolsonaro e o Bolsonaro se deixou usar, porque para ele foi super importante, foi uma grande vitória de storytelling do Bolsonaro, né, de narrativa do Bolsonaro do ano, foi inegável isso, inegável, porque para muitas pessoas vai parecer que os brasileiros estão sendo liberados em Gaza por causa do Bolsonaro, vai parecer mesmo, goste você ou não, você não precisa concordar, é o que é, tá? É o que é verdade. Se você for falar com um bolsonarista roots mesmo, a pessoa vai te falar isso. E a Embaixada de Israel usou o Bolsonaro para esfregar a cara do governo brasileiro no asfalto. Essa é a grande verdade. Isso é uma desfeita diplomática, não é pequena, não é pequena. Israel, não contente em manter os brasileiros lá detidos em Gaza, né, retidos em Gaza, impossibilitados de cruzar a fronteira, não contente com isso, chama um cara que não tem mais nenhum cargo político, não ocupa mais nenhum cargo efetivo, né, no Brasil, é um cara investigado, condenado, o Bolsonaro é um cara condenado e investigado por vários crimes aí, né, peculato, né, o negócio da venda das joias, um monte de coisa. É um despeito diplomático o que a Embaixada de Israel fez no Brasil. Eu tenho certeza absoluta que fez de propósito, absoluta que fez de propósito. E isso tudo foi um esquema montadinho para esfregar um pouco na cara do governo brasileiro, né? Então, já tinha falado isso na semana passada. Se faltava motivo para o governo brasileiro empurrar mais essa história, eu acho que agora não falta mais, né? Talvez, inclusive, fazer o que fizeram outros países, África do Sul, por exemplo, Colômbia, Chile, e chamar o embaixador brasileiro de Israel de volta para o Brasil, que seria uma atitude diplomática à altura, no mínimo, do jogo sujo que a Embaixada de Israel fez ontem com essa pataquada de convidar o Bolsonaro. Ontem e anteontem, né? Jogo baixo, jogo sujo. Quem conhece e acompanha o Netanyahu sabe que não há novidade nenhuma nisso, né? Eu tenho falado com frequência, aliás, aqui. Tem gente que fala que lutou contra o Bolsonaro no Brasil e apoia Netanyahu. Ou você está mentindo de um lado ou do outro. Ou não entendeu nada. Por má fé ou por ignorância, está falando bobagem. Isso é Netanyahu. Isso é o jogo sujo do Netanyahu, né? E que não confundamos aqui com os judeus, com Israel, porque não é assim também, né? Israel é um país, tem muita gente lá que discorda disso, os judeus nem se falam, então cuidado lá, tá? Isso é um movimento do governo Netanyahu, né? Afinal de contas, nós não somos culpados pelo governo Bolsonaro, por exemplo, né? Quando fazia bobagem, não era justo que se falasse pra gente, pra mim, pro Pedro Falcão, aí, ó, o Brasil, você é brasileiro, aí você brasileiro desmatando a Amazônia. Não, eu brasileiro não. Peraí. Quem tá liberando o garimpo na Amazônia é o governo Bolsonaro. Então, só pra gente deixar as coisas organizadas aqui. Isso é uma atitude do governo de Israel. E que eu espero que o Brasil tome uma atitude pesada em relação a isso. Pesada. Chamar o embaixador nas próximas horas seria, assim, ó, fantástico.
Do tipo assim, ah é? Agora que os brasileiros saíram de Gaza, né? Ah é? Então tá bom. Então a gente vai fazer a pressão internacional em relação a isso também. Bom, a Polícia Federal repudiou a declaração do gabinete do premier de Israel sobre a ação relacionada ao Hezbollah. A Polícia Federal se manifestou nesta quinta-feira sobre o comentário do gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acerca da operação que prendeu 2 brasileiros suspeitos de ligação com o grupo extremista Hezbollah. Em nota, a PF afirmou que não lhe cabe analisar temas de política externa, disse a PF. Mas declarou ainda a PF: manifestações dessa natureza violam as boas práticas da cooperação internacional e podem trazer prejuízos a futuras ações nesses sentidos. Depois da ação deflagrada pela PF, que prendeu esses brasileiros, o gabinete do Netanyahu afirmou que os serviços de segurança brasileiros, juntamente com a Mossad, né, e os seus parceiros na comunidade de segurança israelense, juntamente com outras agências de segurança internacionais, frustraram um ataque terrorista no Brasil, planejado pela organização terrorista Hezbollah, dirigida e financiada pelo Irã. Olha o salto, né? Israel vai dando saltos, né? Isso aqui, eu vou falar de novo. Pode ser que seja verdade, tá bom? Mas, de novo, nós não sabemos. E, de novo, a PF também não sabe pelas informações que têm saído na imprensa. O salto que Israel faz aqui, por enquanto, é absolutamente falso. Frustraram um ataque terrorista no Brasil. Não há, até agora, publicamente, nenhuma prova material, circunstancial, de que havia um planejamento de ataque terrorista no Brasil. O que tem saído na imprensa é que pessoas conversaram com pessoas que seriam do Hezbollah ou ligadas ao. Uma delas nega, a outra delas diz que fez uma conversa inicial e falou que não cometeria nenhum ato extremo, por exemplo, assassinatos. Não há até agora provas do salto lógico que o gabinete do Netanyahu faz aqui de que havia um ataque terrorista planejado no Brasil. Pode ser que as investigações apontem para isso, mas até agora não existe essa história na praça, tá bom? Não existe. Planejado pelo Hezbollah, dirigido e financiado pelo Irã, né? O que é que faz o gabinete do Netanyahu aqui? Coloca o Brasil em rota de colisão com o Irã. Por que faz isso? Por que faz isso o governo israelense? Isso aqui é uma nota absolutamente política. Isso aqui é uma nota de política externa, não tem nada a ver com o combate à criminalidade no Brasil. E a PF, claro, né, falou que essa nota é um absurdo, né? O Flávio Dino também se manifestou, né, em relação a essa nota, afirmou que o Brasil é um país soberano e que nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal do Brasil. Nenhum representante do governo estrangeiro pode pretender antecipar resultados de investigações conduzidas pela Polícia Federal em andamento. O que é que tá falando o Dino aqui, ó? De novo, o que eu tô falando aqui não é a minha opinião, gente, é o que sabemos até agora. O Dino falou claramente aqui, nenhum governo estrangeiro pode antecipar resultados de investigação. O que é que Israel está fazendo com essa nota? Antecipando o resultado, porque Israel diz claramente, era uma célula do Hezbollah no Brasil, financiada pelo Irã, que tinha um atentado terrorista pronto. E isso não está dado na investigação. Não está. Essa conclusão, por parte da investigação, até agora, não existe. Israel está forçando uma história que, por enquanto, não se comprova. E colocando o Brasil numa saia justa internacional, né, já entregando a investigação com conclusão pronta, e colocando o Brasil em rota com o Irã. A troco do quê? Causar mal-estar diplomático internacional. Israel está, de novo, esfregando a cara da diplomacia brasileira no asfalto. É isso que está fazendo nesse momento. Muito bem. Gente, vamos lá. Notícia super importante publicada hoje pelo UOL, em reportagem exclusiva, publicada lá pelo repórter Aguirre Talento. Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro incitavam Jair a dar golpe, diz Mauro Cid em delação.
O tenente-coronel Mauro Cid narrou em sua delação premiada que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e um dos filhos do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, faziam parte de um grupo de conselheiros radicais que incitava o então presidente da República a dar um golpe de Estado e não aceitar a derrota nas eleições do ano passado. O que foi, Pedro Falcão? Pra tu ver como a história de Adão e Eva se repete, né? Por quê? A mulher ali, a mulher vai sair como cobra dessa história, né? Ela que incitava, não era ele. Isso. Não tinha nada a ver. Né? É verdade. Ele nem queria, nem sabia. Nem queria, não. Porque ele é Messias. Né? Isso, nem queria, é verdade. A Michele foi lá, claro, lógico, né? Não que ela seja santa também, né? Mas vamos dizer que o Bolsonaro não precisava de ninguém incitando ele para dar golpe, né? De acordo com o relato de Mauro Cid, esse grupo costumava dizer que Bolsonaro tinha um apoio da população e dos atiradores esportivos, os tais dos CACs, né? Os colecionadores, atiradores e caçadores, para uma tentativa de golpe de Estado. O tenente-coronel ainda afirmou aos investigadores que Jair Bolsonaro não queria desmobilizar os manifestantes golpistas acampados em unidades militares pelo país, porque acreditava que seria encontrado algum indício de fraude nas urnas, o que serviria para anular o resultado da eleição. Cid diz à PF que nunca foi encontrada nenhuma prova das fraudes. O ex-ajudante de ordens da presidência da República era testemunha direta das conversas de Bolsonaro com aliados e relatou à PF a atuação de cada um deles após a derrota na eleição. Ele havia sido preso em maio, Cid, né, mas foi solto em setembro após assinar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. As informações do depoimento de Cid foram confirmadas ao UOL por 3 fontes que acompanham o assunto. O material da delação premiada atualmente está sob análise da equipe da Subprocuradoria-Geral da República, a PGR, né? Portanto, a delação do Cid ainda não é pública, tá, gente? As coisas que têm saído, por enquanto, são vazamentos, né? São vazamentos. Ainda não se viu as provas do que o Cid apresenta. Então, vamos lá de novo, quem acompanha esse programa sabe, eu sou muito reticente em relação... Acabei de falar do Hezbollah, vou falar a mesma coisa em relação ao Cid aqui. Por enquanto, não sabemos. Por enquanto, não sabemos. Há vários indícios materiais em relação aos crimes do Bolsonaro que o Cid já apontou? Sim. Há vários indícios materiais em relação aos crimes do Bolsonaro que o Walter Delgatti apontou? Sim. Há reuniões, fotografias, ligações, mensagens de zap, tem um monte de coisa que já é pública. Agora, o que nós vemos agora, por exemplo, que o UOL traz aqui pra gente, que a Michele e o Eduardo incitavam o Bolsonaro a dar um golpe de Estado, dizendo que parte da população, e principalmente a população armada no Brasil, a população civil armada, os CACs, estavam do lado do Bolsonaro, para isso não temos provas. Não temos, tá bom? Podemos imaginar que dentro do contexto geral isso seja verdade? Sim, há uma grande possibilidade. Não se está falando aqui de, né, da Madre Teresa de... A notícia não é Madre Teresa de Calcutá ensinava Bolsonaro a golpe, né? Aí a gente ia desconfiar e exigir muito mais indícios, né? Não, mas não é a Madre Teresa, né, gente? Aliás, muito pelo contrário, né? Então temos aqui, claro, dentro do contexto geral das coisas, parece evidente que esse cenário é verossímil. Mas, por enquanto, as provas do que Mauro Cid vem dizendo em delação não são públicas. Portanto, nós não sabemos. Tá bom? Só para vocês não se empolgarem muito aí. Eu sei que é frustrante, que vocês gostariam que eu falasse, é isso aí mesmo, tem que botar na cadeia e tal, mas aqui não é assim, vocês sabem disso. Né? Em entrevistas recentes, o Carlos Frederico, né, que é o subprocurador-geral, afirmou que Cid não apresentou provas da corroboração de seus relatos. Tá bom? Importante, isso aqui é o procurador falando. Por que é importante o procurador falando? É claro que a gente vai ter que depois analisar, né, aquela coisa toda, em se tratando de anos pós-Lava Jato, é imprescindível que a gente analise o que a PGR tá, para que lado a PGR está andando, quem é o subprocurador, o que fez no verão passado, tudo isso, né? Publicamente, aqui ninguém está falando em perseguição, procurador, nada. Queremos saber quem é o cara, quem é, que tipo de causas apresentou, que tipo de denúncias fez, que tipo de denúncias deixou de fazer, os motivos, a consistência das denúncias, a inconsistência da falta de denúncias, uma série de coisas. Mas isso aqui já dá uma indicação que, em cima da delação do Mauro Cid, quem vai ter a prerrogativa de apresentar a denúncia para a Justiça é o Ministério Público Federal.
Se o procurador Carlos Frederico não for convencido de que há provas consistentes em relação às declarações do Cid, a denúncia não será apresentada. E Bolsonaro não será processado pelas coisas que o Cid está falando. Então é importante a gente fazer a leitura dos ventos aqui. No depoimento sobre as tratativas golpistas, Cid cita nomes dos personagens envolvidos, locais e circunstâncias das reuniões mantidas para debater o assunto. Questionado pelo UOL sobre os caminhos para corroborar o relato, Carlos Frederico, o procurador, afirmou: estamos buscando provas de acordo com o contexto narrado. Então, a busca, né, por provas, ela está ativa ainda, né? O plano de golpe só não foi adiante, de acordo com o tenente-coronel, porque não houve concordância dos comandantes militares. O UOL revelou em setembro que Bolsonaro chegou a discutir uma minuta golpista apresentada pelo seu assessor, Felipe Martins, com os chefes das três forças, mas apenas o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, manifestou apoio explícito. Os chefes do Exército e da Aeronáutica se posicionaram contra a iniciativa golpista. Na verdade, pelo que eu bem me lembro, o da Aeronáutica ficou calado e o do Exército se manifestou contra, tá? Se eu não estou enganado, acho que a informação correta é essa. O da Marinha falou, ok, vamos lá. O do Aeronáutica ficou, mais ou menos, não sabia o que falar. E publicado pelo próprio UOL, aliás, se eu não me engano, tá? Posso estar errado, mas eu acho que não. E o do Exército foi o único que, segundo esse relato, botou a mão no peito do Jair e falou, não, peraí, isso aqui a gente não vai fazer. Muito bem? Muito bem, então. Temos que encerrar a nossa rede, né? Então, ó, pessoal que nos acompanha pela Rádio Brasil Atual, pela TVT e pela TV Quirimiru, muito obrigado pela companhia. A semana está acabando, é sexta-feira, graças a Deus, e nós nos reencontramos na segunda, às 7 horas da manhã, horário de Brasília, tá bom? Muito obrigado a todos e todas e um beijo. Tchau pra vocês. E a galerinha que ficou até o final aqui, gente, ó, o programa está acabando, a semana está acabando. Hoje é sexta-feira. Lembrando que o ICL Notícias primeira edição começa daqui a 2 minutos, né? 2 minutos e meio, mais ou menos. O programa rola, claro, nesse mesmo link, então vocês não toquem nada, não fechem o navegador, não respirem, quer dizer, só respirem, né? Tem que respirar, senão vai cair. Só respira, deixa aí a TV conectada, onde tiver, aquela coisa toda, porque daqui a pouquinho está começando o ICL Notícias primeira edição. E lembrando que a nossa programação vai até às 11h30 da manhã, tá bom? Depois tem a Gabriela Varela, depois temos o André Campedelli e a Débora Maganha. Então, amanhã toda preenchida com programação exclusiva e espetacular, por que não dizer, né, Pedro Falcão? Espetacular do nosso querido ICL, tá bom? Então vamos fechar o programa de hoje com o sorriso mais lindo do Brasil, Pedro Falcão. Hã? Tá aí o homem. Tá aí o homem. É o sorriso mais lindo do Brasil. Vamos pegar uma escovinha de dente. A gente pode fazer escovinha de dente aqui. Vamos dar uma escovadinha de dente no Soares aqui, ó. Né? Para deixar bonito esse homem aqui, né? Faz uma escovinha aqui, ó. Ali, Pedro Falcão. Tá escovadinho o dente do homem, ó. Hein? 3 gols ontem. Vice-líder. Ah, que felicidade. Gente, muito obrigado. Segunda-feira a gente está de volta. Este foi o Desperta ICL. Hoje, sexta-feira, 10 de novembro, 7h59 da manhã e tchau. Fala, turma, faltam só 2 dias para o nosso encontro de lançamento do primeiro documentário original ICL, De Quanta Terra Precisa o Homem. O documentário que vai revelar a verdade que é escondida pelos donos do poder sobre o maior movimento social do mundo, o MST. Para você participar do encontro é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E aí, rapidinho e gratuitamente, você vai poder se inscrever e assistir os trechos inéditos do filme que a gente vai passar e participar do debate junto com João Pedro Stedley e outros grandes nomes sobre essa questão do campo no Brasil. Se inscreve agora, ou o link aqui ou aqui, depende de onde você está assistindo. É rapidinho e você não pode perder essa. Um abraço e até lá.